Podem ir lá, queridos. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 103. Essa semana, quando eu parei para fazer a meditação nas Escrituras, para saber do Senhor qual texto compartilhar com os irmãos, na minha mesa olhei o calendário e aí cheguei a aquele exame fatídico. O ano acabou, né? A gente está aí a menos de 15 dias do fim de 2016, e aí automaticamente eu fui me lembrando das coisas que o Senhor realizou na vida da gente, na minha vida, ao longo desse ano. Mesmo em meio a um país em crise, mesmo em meio a constantes tragédias morais, políticas e econômicas, mesmo em meio a tanta violência nas nossas ruas, na nossa cidade, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu fiquei lembrando, meu coração se encheu de gratidão, fiquei me lembrando também das tragédias e perguntando ao Senhor, por que não foi comigo? Por que não foi na minha casa? Por que não foram os meus filhos? E aí comecei a agradecer ao Senhor. Se não fosse Jesus cuidando da minha vida, da vida da minha família, onde nós estaríamos nesse momento? Se não fosse Jesus com a sua graça e misericórdia, me livrando dos meus próprios maus caminhos, onde eu estaria nesse momento? E aí, meus irmãos, o meu coração se encheu de gratidão e o meu desejo é compartilhar com a igreja uma palavra, um texto sobre gratidão. Então acompanhe comigo, Salmo 103. O salmista diz assim para a alma dele: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia! Até aqui. Irmãos, no Salmo 103, o salmista revela a lucidez de alguém que reconhece o cuidado do Criador, do Todo-Poderoso com a vida dele. E é interessante que eu achava que era só eu que falava alto para a minha alma ouvir, mas Davi já fazia isso muitos anos atrás. Esses 5 primeiros versos, ele está falando para a alma dele. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. E aí nos versos 1 e 2, essa frase, bendiga ao Senhor a minha alma, era uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento, como uma forma de transmitir gratidão, uma expressão de gratidão. Muito utilizada nos Salmos, você vai encontrar essa frase em vários outros Salmos, que era uma frase específica para transmitir, expressar gratidão. E Davi estava ordenando, está no imperativo, falando para a sua alma, para não esquecer de louvar e agradecer a Deus por tantos favores concedidos. E ele faz algo muito interessante, nos versos de 3 a 5, o salmista vai enumerando as bênçãos que ele catalogou na caminhada dele. E aí ele fala para a alma dele, foi o meu Senhor que perdoou os meus pecados, que curou as minhas doenças, foi o meu Senhor que me resgatou a minha vida da sepultura. E olha que lindo, coroou a minha vida com bondade e compaixão. Maravilhoso. E aí o salmista revela o caráter gracioso de Deus, um Deus perdoador. O salmista se reconhece pecador, ele se reconhece como alguém que desagrada, que transgride a vontade de Deus na sua caminhada, mas ele louva o Senhor porque o Senhor perdoa os meus pecados. E aí eu me lembrei, meus irmãos, dos feitos do Senhor na minha vida, lembrei da minha salvação, lembrei do início da minha caminhada com o Senhor, lembrei da igreja onde o Senhor me plantou, lembrei dos pais que Ele escolheu para que me criassem, lembrei da minha esposa, do casamento que Ele me deu, lembrei dos filhos que Ele me presenteou, e aí lembrei que eu só o amo porque Ele me amou primeiro.
Deus se lembrou de mim primeiro. Antes de eu pensar, antes de eu ter consciência na existência dele, ele lembrou de mim. E aí, nesse momento do estudo, saltou no meu coração uma frase que eu tinha lido no Face, no compartilhar de uma das mensagens daqui do Gol, uma frase que Clóvis, é mais conhecido no Gol como Clovinho ou Clóvis Edward, não é isso? Se ele tivesse aqui, ele ia estar agora vermelho, mas ele está de férias, deve estar vermelho agora assistindo isso pela internet. Mas ele fala uma frase que ardeu no meu coração. Preste atenção. Deus quer que você se lembre que Ele lembrou de você. Anote isso. Deus quer que você se lembre que Ele lembrou de você. E depois ouça a pregação do Clóvis no Gol, no dia 10/12. Essa frase é uma verdade absolutamente bíblica. A Bíblia inteira, do início ao fim, faz isso. Ela transmite essa mensagem, Deus quer que você se lembre que Ele lembrou de você. As Escrituras nos mostram isso o tempo todo. E aí, meus irmãos, vale uma pergunta aqui: por que a Bíblia nos exorta tanto a esse respeito? Porque são inúmeras passagens apontando e chamando atenção para essa questão da lembrança, da gente não esquecer, para a gente reconhecer, para a gente expressar gratidão a Deus. Será que Deus é um ser carente, com problemas afetivos, que necessita de bajulação? Óbvio que não. Somos nós é que necessitamos de cultivar um coração grato, justamente para conservarmos em nós um mínimo de humanidade. Deus chama a nossa atenção para que nós não percamos a nossa humanidade, não nos tornemos criaturas ingratas. A gratidão nos ensina muitas coisas. E aí eu quero chamar a atenção para 3 lições da gratidão nessa noite. Anote, por favor. Deus nos lembra a não nos esquecermos dele, porque a gratidão ao Senhor nos livra de cairmos na síndrome de Lúcifer. Me perdoe você ficar de repente chocado aí com uma lembrança aí do Satan Ghost, mas a gratidão ao Senhor nos livra exatamente da gente cair e incorrer no mesmo pecado desse anjo caído. A queda desorganizou os nossos afetos. A gente não consegue nem amar direito. Temos uma tendência pecaminosa a nos apaixonarmos pelas bênçãos e não nos apaixonarmos pelo abençoador. Tem gente que se apaixona pelo cônjuge, pelos filhos, pelo trabalho, pelo dinheiro, de uma forma idólatra. E muitos apresentam um amor desordenado e repetem um comportamento de Satanás. O anjo que caiu porque se tornou obstinadamente apaixonado por si mesmo. Se encheu de orgulho. Eu não preciso de Deus, eu sou bom sozinho. Se tornou um ser ingrato. E os ingratos fatalmente incorrem nessa síndrome, nesse erro. Um coração grato a Deus fica protegido disso. Um coração grato ao Senhor fica protegido contra a soberba da vida, contra a mentira da autonomia, de acreditar que pode viver sem se relacionar com outras pessoas. Um coração grato ao Senhor fica protegido de acreditar na mentira de que pode ser Deus de si mesmo. Quantas pessoas nós conhecemos que acreditam que podem ser Deus de si mesmo? A mentira enche, a ingratidão enche a gente dessa mentira, e enche a gente de orgulho, de soberba, de arrogância. E olha a palavra de advertência de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Anote a passagem e preste atenção na leitura. Olha o que Tiago fala sobre isso. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. A gratidão ao Senhor deixa a gente do tamanho certo, do tamanho que a gente tem que ser, nos deixa humildes. Um coração ingrato não é humilde, e a soberba precede a queda. Mas a gratidão ao Senhor é uma arma extraordinária contra a incredulidade. A gratidão ao Senhor é uma arma extraordinária contra a desobediência, contra a amnésia da ingratidão. Você sabe o que é isso? Inventei agora a doença. A amnésia da ingratidão, a pessoa só esquece o que é bom, só esquece o que é bênção.
só esquece os favores de Deus. É um murmurador crônico, um ingrato. Não lembra do que Deus fez, do que o ar que ele está respirando já é uma graça, já é um favor não merecido. A gratidão ao Senhor é uma arma extraordinária contra um espírito amargo e murmurador. Por isso o Criador, em sua palavra, nos chama tanta atenção para cultivarmos um coração grato. Segunda lição, a gratidão ao Senhor nos lembra quem somos e o que Jesus fez por nós. Quando a gente começa a construir um coração grato, a gratidão me lembra quem eu de fato sou, e ela me lembra o que Jesus fez por mim. Eu perguntei isso no início, se Jesus não tivesse entrado na minha história, na nossa história, com certeza não estaríamos aqui nesse momento. Se Jesus não tivesse lembrado da gente, onde ainda estaríamos? Você lembra onde Jesus te encontrou? No estado que você estava quando Jesus entrou na sua história? Se Jesus não tivesse nos amado e nos resgatado, ainda hoje estaríamos acorrentados ao império das trevas. Seríamos escravos do pecado e marionetes do diabo. É isso que a palavra diz. Por favor, abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Também leremos 5 versos. Efésios 2, de 1 a 5. Olha o que o apóstolo nos lembra. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. De quem Paulo está falando? Satanás. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a gratidão ao Senhor nos lembra o que Jesus fez por nós e quem nós éramos. Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro do que eu sou. Eu sou um pecador, nascido do pó da terra, frágil, complicado. Meus irmãos, vocês não têm ideia como que eu sou complicado. Absolutamente dependente de vocês, dependente de outras pessoas. E eu sei que todos nós somos absolutamente dependentes do nosso Criador. Então a gratidão ao Senhor faz a nossa ficha cair. A gente começa a entender quem somos e que o Jesus fez por nós. Por isso que o salmista enumera, foi Ele quem perdoou todos os meus pecados, foi Ele que curou as minhas doenças da minha alma, foi Ele que me resgatou na boca da sepultura e coroou a minha vida com compaixão, com bondade. Aleluia. Por isso, a conclusão do salmista: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, por que a Bíblia fala tanto sobre a importância da gente manter um coração grato a Deus? Terceira lição: porque a gratidão ao Senhor nos lembra que Deus jamais esqueceu da gente. Deus jamais esqueceu de você, meu irmão. Deus jamais. Eu sei que tem momentos que a gente pensa que Deus esqueceu de mim. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Essa verdade tem que ficar gravada em nossa mente, em nosso coração. Você tem que falar isso em voz alta para a sua alma ouvir. Antes de Deus falar, haja luz, no coração de Deus Ele falou, haja salvação. Haja salvação. Ele sabia a tragédia que produziríamos lá em Gênesis 3, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Amém? Ele decidiu nos amar. Esse é o nosso Deus. O Deus que se importou, o Deus que nunca esqueceu da gente. Isaías, capítulo 49, versículo 15, anote uma passagem lindíssima, Deus falando para mim e para você, né, nessa noite: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou?
embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, como virar as costas e ser ingrato para um Deus como o nosso? Como que alguém pode ser ingrato por um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Como não amar esse Deus? Deus nos presenteou não só com o seu cuidado, não só com as suas bênçãos, mas Ele nos presenteou com a sua presença real, concreta, palpável. É isso que nós comemoramos no Natal. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que se fez presente de Natal para a vida da gente, que se doou através de Jesus por amor às ovelhas sem pastor. A gratidão ao Senhor mantém a nossa alma lúcida, como a do salmista, mantém a nossa mente sã, mantém nossos olhos em Jesus. Se o nosso Criador tem lembrado da gente, ao longo da nossa existência, o que eu e você, o que nós podemos fazer para expressar gratidão ao Senhor de forma prática? Primeira aplicação, anote aí, por favor. Aplicação que o Clóvis compartilhou com a galera do Gol no sábado passado. Uma coisa óbvia, nunca se esqueça do Senhor. Nunca se esqueça do Senhor, meu irmão. Retribua-o como uma memória de gratidão. Nunca se esqueça do Senhor. De repente você está aqui hoje à noite nos visitando e ainda não conhece Jesus como um amigo real. Meu irmão, reconheça que tudo que você é, até o ar que você respira, é graça do Senhor, é cuidado de Deus com a tua vida. Por que não agradecer e assumir um compromisso com esse Deus, que tem cuidado de você desde o momento que você foi gerado no ventre da sua mãe? Não enxergue Jesus como uma entidade religiosa, como uma instituição religiosa humana, não é isso. Jesus é um Deus vivo, pessoal, um amigo, alguém que se importa realmente com você. Por isso o meu convite, passe a viver em novidade de vida, passe a ter experiências novas, receba esse presente de Natal na sua vida. E para os crentes, para os meus irmãos em Cristo, qual a aplicação? Cuidado, nunca se esqueça do Senhor, tenha cuidado nesse sentido. Foi isso que Moisés falou para os seus irmãos lá na antiga aliança. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Moisés fala literalmente isso para os seus irmãos: cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conserve-nas na memória por toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Nunca se esqueçam do Senhor. Amém? Foi Ele que nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Foi o Senhor. Ou seja, meu irmão, nunca se esqueça do Senhor. Sejamos sempre como aquele leproso curado que voltou para agradecer Jesus. O pecado gerou uma lepra na nossa alma. E aí tem uma passagem em Lucas 17, onde Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Ele cura os 10, manda que os 10 se apresentem no templo para configurar a cura, para que a vida social deles fosse restaurada. E aí só um leproso curado volta para agradecer. Aí Jesus pergunta o seguinte: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Muito mais que a cura física, você agora vai se relacionar com Deus de uma forma como um pai se relaciona com o filho. A sua fé te salvou. E aí, para a gente combater a amnésia da ingratidão, Clóvis deu uma ideia excelente na pregação, que eu espero que você já faça isso naturalmente. Se não faz, vai aprender a fazer agora. Anote as bênçãos, meu irmão. Anote as bênçãos, escreva a graça recebida. Use o seu smartphone para alguma coisa, para mais uma coisa boa. Anote. Algumas células têm uma caixinha de oração onde as pessoas anotam os pedidos, os pedidos de oração. Faça uma segunda caixinha, a caixinha das bênçãos recebidas. Mas o importante é isso que Moisés falou: não se esqueçam do cuidado do Senhor com a vida de vocês. Então anote as bênçãos. Tem uma pasta, um arquivo no seu tablet, no smartphone. Essas anotações servirão como testemunho para as nossas devocionais.
Quando você se colocar diante do Senhor para ler a sua palavra, você vai lembrar das coisas que o Senhor fez por você. Essas anotações vão nos abençoar nas nossas vigílias. Quando a gente pergunta, tem algum irmão aqui que deseja compartilhar algo que o Senhor fez por você? Essas anotações vão abençoar as nossas células, os grupos de discipulado, as reuniões de oração aqui às quintas-feiras. Meu irmão, anote, faça isso mecanicamente. No dia tal, do mês tal, do ano de 2016, o Senhor me salvou. No dia tal, do mês tal de 2016, eu fui batizado pelo Franklin. O reverendo Franklin me batizou. Não, aqui no exemplo aqui que eu estou dando. No dia tal, do mês tal de 2016, eu me casei. Bênção do Senhor. No dia tal, do mês tal de 2016, meu primeiro filho nasceu. Vai anotando as bênçãos, meu irmão. Anote as bênçãos. E aí, a gente está num revival aqui de hinos antigos. No domingo passado, o pastor Henrique recitou um hino antigo. Aí eu anotando isso, anotar as bênçãos, lembrei de um hino antigo. E aí agora, esse é Neandertal, meus irmãos. Só a galerinha do cabelo mais alvo que a neve que vai lembrar disso aqui. Conte as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez, meu irmão. Por isso, anote, conte as bênçãos. Davi fez isso, enumerou as bênçãos. Então faça isso, aplicação prática. Depois de contar as bênçãos, você vai bendizer ao Senhor. Segunda aplicação, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agradeça sempre ao Senhor por tudo, meu irmão. Porque até nos momentos difíceis, Deus está sendo gracioso com a gente. Até nos momentos difíceis, Deus está sendo gracioso com a gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo fala isso para a igreja de Cristo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Você pode até não entender, o entendimento pode esperar, mas a obediência não pode esperar, meu irmão. Dê graças, agradeça, Senhor, isso eu não estou entendendo, mas louvado seja o teu nome. Minha alma bendiga ao Senhor. Se tivermos o hábito de dar graças a Deus por tudo, inclusive pelas experiências dolorosas da vida, o Espírito Santo vai amadurecer a nossa fé. Você vai sair da meninice gospel, você vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, cristão alicerçado, raízes profundas com o Senhor. Se Jesus dava graças a Deus por tudo, seus discípulos precisam fazer o mesmo. Em vez de reclamar daquilo que não temos, sejamos sempre gratos, porque o que temos já é favor não merecido, já é graça. Então, em vez de murmurar, bendiga, Salmo 103, grava o Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma. Terceira aplicação, se Jesus tem tratado a gente assim, com graça, de uma forma tão graciosa, trate o seu próximo assim como Jesus te trata, amém? Só uma pessoa vai tratar o próximo como Jesus a trata. Acho que a igreja não prestou atenção, vou repetir. Trate o seu próximo como Jesus te trata, amém? Isso é novidade no cristianismo, amém? Estamos juntos? Amigos? Amigo. Meu irmão, uma das formas mais práticas de você expressar gratidão ao Senhor, não é decorando musiquinha, cantando de mãozinha para o alto, chorando, não, é amando o próximo. É amando o próximo, é compartilhando com a pessoa que está perto de você, que Deus colocou perto da sua vida, um pouco daquilo que você tem recebido do Senhor, graça. Se Deus te trata com graça, por que você vai tratar o outro a ferro e fogo? Amém? Juntos, estamos juntos, caminhando juntos? Aleluia. Meu irmão, se Deus tem sido gracioso com a gente, tudo o que acontece na nossa relação com Ele, vai repercutir na nossa relação com o próximo, com o semelhante. Não pode ser diferente, senão vira religião, senão vira coisa de maluco. Tudo o que acontece na nossa relação com Deus,
tem que repercutir de forma abençoadora na vida das pessoas que andam com a gente. Gálatas 5, versículo 14. Paulo fala sobre isso, ele sintetiza isso que eu estou falando para vocês. Toda a lei se resume num só mandamento. O que Paulo está falando? Toda forma de se relacionar com Deus se resume numa única atitude: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque você só vai conseguir fazer isso se você estiver tendo um relacionamento saudável com Deus. Se esforce para ser gracioso com o seu próximo, porque através do seu testemunho, o seu próximo vai glorificar Deus. O seu próximo vai lembrar: por que você é assim? Me diz, por que você é diferente das outras pessoas? Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então Paulo está falando, para fazer o bem para todo mundo, principalmente para os que são de casa. Hebreus 13, versículo 16, anote uma passagem belíssima. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Meus irmãos, isso é cristianismo, é ação prática, é a aplicação prática. Não é ficar isolado no mosteiro, lá, sozinho, sem se relacionar com ninguém, não. É repartir com outros o que você tem. Amor sacrificial. Tem que te custar algo. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E para os casados, preste atenção, olha para mim. Lembre-se que o seu cônjuge é o próximo, mais próximo que Deus colocou na sua vida. Então tem cristão que, eu quero amar as pessoas lá na África, e aí não ama a pessoa que está ali do lado dele, na cama. Eu não estou orando pelo pessoal da África. Joga água quente para ele acordar, né? Meu irmão, trate o seu cônjuge com graça e com amor sacrificial. Se o seu cônjuge perceber em você imagem e semelhança de Cristo, aí sim, você está habilitado para ser bênção em qualquer lugar desse planeta. Mas se o seu cônjuge não percebe em você o perfume de Cristo, o jeito de Cristo de tratar as pessoas, meu irmão, está ruim. Menos do que isso é pecado. Tratar um cônjuge diferente da forma como Jesus tem tratado você. Misericórdia. E aí, meu irmão, vivendo dessa maneira, nós vamos expressar gratidão ao Senhor. Nós vamos anunciar as boas novas do Evangelho. A gente vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo de forma prática. Eu quero concluir o nosso estudo da mesma forma que o nosso irmão Clóvis concluiu a sua meditação lá no Gol. Durante toda a elaboração desse estudo, uma música de uma banda conhecida minha, a gente tocou algumas vezes juntos, a banda Resgate, a galera lá de São Paulo, tem uma música que se chama Vou Me Lembrar, e aí o Clóvis recitou a letra dessa música, só que o meu HD já não tem mais memória RAM suficiente para isso, então eu vou ler a letra para os irmãos. Preste atenção, bênção, abençoou muito a minha vida. E aí fica essa aplicação plus para vocês, ouvir a pregação do Clóvis e baixar essa música para ouvir também. Preste atenção na letra. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente, que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu, e pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver, e sem parar, para sempre glorificar o meu Deus. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor amado, como viver nossos dias sem reconhecer os teus feitos, Senhor, na nossa história, Senhor,
Senhor querido, livra-nos do pecado da ingratidão, Senhor, e conserva a nossa memória viva, acesa, sempre grata ao Senhor. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, por sua maravilhosa graça, Senhor, pelos favores que jamais merecemos, Senhor, mas como é bom recebê-los. Senhor, desperta os que ainda dormem, revela o teu amor para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. E, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Como salmista, queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, pela alegria da salvação, pela bênção da vida eterna, pela certeza, Senhor, que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para glorificarmos o seu nome para sempre, Senhor. Senhor, faço essa oração, Senhor, no nome dele, no nome de Jesus. Amém, amém.